Não chorei no enterro. Não por frieza, é que nunca conheci meu avô. Mamãe dizia que ele era difícil. Papai evitava o assunto como se fosse pecado. E, no entanto, ali estava eu, em Porto Novo, Benim, suando através da camisa social no meio do velório de um homem que mal sabia pronunciar meu nome. A casa, disseram, era agora minha, herdada por um sangue que havia se apagado de propósito. Fui até lá movido por uma espécie de curiosidade amarga. Algo em mim queria entender porque toda menção àquele homem causava silêncio. Porque meu nome era tão mal recebido quando o anunciei na alfândega. Thomas Awandinou, sobrenome africano demais para um rosto europeu demais. Disseram que a casa era em Zé, uma vila pequena entre as florestas e os campos avermelhados. 3 horas de estrada e uma sensação crescente de estar sendo esquecido pelo mundo. Zé parecia fossilizada no tempo. As casas eram de barro seco, cobertas com telhados de palha, e os olhos que espiavam pelas janelas carregavam uma cautela que me desconcertou. Crianças paravam de brincar quando passei, e uma mulher idosa cuspiu no chão depois de olhar para mim. Não disseram uma palavra, mas as expressões gritavam. Ele voltou. Mas quem? Exatamente? A casa ficava afastada da vila, cercada por uma plantação abandonada e uma cerca de madeira que já não impedia nada de entrar ou sair. Era grande, erguida de pedra negra e barro, com portas altas e janelas sem vidro. Um cheiro de terra molhada impregnava tudo, mesmo estando seca há dias. A chave estava debaixo de uma pedra, como haviam dito. Girei a maçaneta. A porta rangeu, como se fosse a garganta de algo adormecido sendo aberta à força. Por dentro, era escura demais. Os cômodos não tinham energia elétrica, só lamparinas de óleo com pavios curtos, a fuligem espalhada pelas paredes. O ar parecia espesso, difícil de respirar, como se alguém tivesse trancado ali dentro décadas de orações mal resolvidas. Encontrei o quarto onde ele dormia. A cama ainda armada, os lençóis grossos como lona de barraca. Sobre a cabeceira, um objeto pendurado que eu não reconhecia de imediato, uma mistura de couro costurado, dentes de animal e penas pretas presas por um cordão trançado com cabelo humano. Algo me fez recuar. Talvez tenha sido o cheiro, ou a sensação de que não estava só naquele quarto. Tentei racionalizar. O lugar era velho, abandonado, repleto de objetos que meu avô provavelmente usava em rituais tradicionais. Eu era médico, cético. Não havia espaço para fantasias. Mas naquela noite, quando me deitei na cama improvisada no chão da sala, algo começou a roer as bordas do meu raciocínio. Acordei com o som de passos, não pesados, mas arrastados, leitos, rítmicos, como pés descalços arranhando o chão de terra batida. Não havia vento, não havia grilos, não havia nada além daquele som seco vindo do corredor. Peguei o celular, liguei a lanterna. Nada. Quando olhei para a entrada da casa, notei que a porta, que eu tinha trancado com força, estava entreaberta. Fui até lá. Abri devagar. Do lado de fora, só o breu e o cheiro das folhas queimadas da vila distante. Mas na cerca, em silêncio absoluto, vi alguém parado. Não conseguia distinguir o rosto, apenas uma silhueta magra, curvada, como se tivesse dobrado pelo peso de anos demais. Quando dei um passo em sua direção, desapareceu. Não correu. Não sumiu com estardalhaço. Apenas não estava mais lá. Voltei para dentro, sentindo que carregava algo pegajoso grudado nas costas. O tipo de tensão que vem com o instinto primitivo de que não estamos sozinhos. Só que ali era mais que instinto. Era a certeza. No dia seguinte, fui até a vila. Tentei conversar com o chefe local, um senhor de olhar amarelado e mãos que não paravam de tremer. Perguntei sobre meu avô. Ele me respondeu em Fon, pausadamente. Seu avô não morreu. Ele só passou para outro lugar. Perguntei se estavam dizendo que ele estava vivo. Vivo é uma palavra fraca para o que ele se tornou. Quis rir, mas não consegui. Aqueles olhos não piscavam. Só escorriam verdade bruta. Saí dali com a boca seca. As crianças me seguiram com pedras pequenas, mas não me atacaram. Só jogavam poeira nos meus passos, murmurando algo que parecia um canto antigo, uma canção de morte. Na terceira noite, as coisas começaram a se mover dentro da casa. Pequenos objetos, uma colher, uma vasilha,
um chinelo, apareciam em lugares errados. Coisas que eu tinha certeza de ter guardado. No espelho do banheiro, uma palavra começou a surgir embaçada pelo vapor da minha respiração. Agbara. Tentei limpar. Voltava, cada vez mais nítida. Pesquisei no celular. Agbara. Força, poder, mas também um espírito que devora os laços de sangue corrompidos. Na cultura iorubá, é uma entidade que se alimenta de maldições herdadas. Quis rir de novo, mas minha mão tremia, e minha respiração começou a vir em trancos curtos, como se algo comprimisse meu peito de dentro para fora. Comecei a ouvir meu nome sussurrado entre as paredes. Às vezes, de manhã, às vezes, durante o banho. Sibilado, como se uma boca seca demais tentasse me chamar. Uma noite, acordei com arranhões na parede do quarto. Quando me aproximei, vi que não eram marcas, eram símbolos desenhados em sangue seco. O mesmo símbolo do objeto no quarto do meu avô. Não consegui dormir. Saí e me sentei do lado de fora, com os olhos fixos na plantação vazia. O céu estava sem lua. As estrelas pareciam apagadas. E ao longe, vi as árvores da floresta se moverem contra o vento inexistente. Algo caminhava entre elas. Algo que lembrava meu avô. Ou aquilo que um dia o foi. Não voltei a entrar. Fiquei ali até o dia nascer. Pela manhã, os vizinhos mais próximos haviam deixado uma tigela com cinzas na entrada da casa, cercada por penas pretas e um pedaço de corda com nó enforcado. Um aviso, ou um pedido de desculpas, ou uma ameaça. Eu não sabia mais o que era real. E então, abri o armário mais antigo da casa. Dentro, um diário, escrito à mão, assinado por meu avô. Primeira página. A maldição precisa passar. O sangue exige continuidade. Ele virá quando você estiver sozinho. E você já está. Passei os dias seguintes em um estado de vigília constante. Não dormia mais. Não porque não quisesse, mas porque o próprio sono parecia contaminado. A casa murmurava à noite. As paredes estalavam em ritmos que formavam palavras em minha cabeça, mesmo sem som algum. Um dia, percebi que a luz do sol não entrava mais com a mesma intensidade. Era como se as janelas filtrassem não só a claridade, mas também a esperança. O diário do meu avô tinha páginas arrancadas. O que sobrou era suficiente para que eu entendesse. Ele não havia enlouquecido de forma súbita. Ele foi esvaziado aos poucos. Começou com o nome dele desaparecendo de documentos. Depois, os vizinhos pararam de usá-lo. Por fim, nem ele mesmo lembrava como se chamava. Escreveu. Eles vieram primeiro pelas palavras. Depois, pela identidade. Por fim, pela alma. No quarto mais ao fundo da casa, atrás de um estante preso por correntes enferrujadas, encontrei uma porta menor, de madeira escura envernizada com algo que parecia óleo de corpo. Na maçaneta, símbolos entalhados que reconheci como sendo da cosmologia Fon. Aviso de proteção, mas também de aprisionamento. A maçaneta cedeu ao toque, embora nada tivesse destrancado. Do outro lado, um cômodo sem janelas. Apenas chão de terra e, no centro, um círculo de ossos. Humanos, pequenos, como os de mãos infantis. Ao lado do círculo, um colar feito com dentes e fios de couro, preso a uma cabaça seca. Tinha olhos pintados, com pupilas dilatadas e veias estouradas. Quando tentei sair, a porta não abria. Senti que o ar começava a engrossar, como se alguém estivesse respirando fundo atrás de mim. Virei devagar. A cabaça sorria. Não tinha boca, mas sorria com os olhos. Saí de lá em pânico. Não andei. Corri. Tropecei. Caí. Engoli poeira. Bati o ombro na parede e mesmo assim não parei até sentir o vento do lado de fora me bater no rosto. E lá, no meio da plantação morta, uma figura me esperava. Era magra demais, com braços longos demais. A pele parecia coberta por uma película de fumaça espessa. Não se movia, apenas me olhava. E eu soube, naquele instante, que era aquilo que vinha me observando desde a primeira noite. No dia seguinte, perdi a voz. Acordei tentando gritar, mas nenhum som saía. A garganta doía como se eu tivesse gritado por horas, mas não havia resquício de som. Tentei chamar alguém na vila. Escrevi em folhas, gesticulei. Eles me ignoravam. Literalmente.
Um velho passou por mim e desviou os olhos com terror. Um menino cuspiu no chão e sussurrou: Agbara já comeu seu nome. Voltei a casa sem saber mais quem eu era. Fui até o espelho do banheiro. Meu reflexo não me obedecia. Enquanto eu tremia, ele sorria. Enquanto eu me abaixava, ele erguia os braços. O reflexo não me imitava mais, ele me estudava. E então, sorriu com dentes negros e pontiagudos que não eram meus. Toquei o espelho. O vidro afundou como água. Recuei. O reflexo bateu do outro lado, com força. 1, 2, 3 vezes, até achar o vidro de dentro para fora. Liguei o celular. Tentei gravar, filmar, mandar mensagens. Nada funcionava. As fotos tiradas da casa vinham escuras. Os áudios gravados viravam sussurros em som antigo. Um deles dizia: o que você herdou não pode ser devolvido. O que foi nomeado não pode ser ignorado. Sem ter o que fazer, retomei a leitura do diário. Na última página legível, ele escreveu: a única saída é renunciar à sua forma. Agbara só persegue que tem nome, rosto e sombra. Se você apagar as 3, talvez sobreviva, mas nunca será o mesmo. Comecei a experimentar isso. Parei de olhar meu reflexo. Evitei sombras. Dormia envolto em cobertores, em posições estranhas, com a esperança infantil de que isso impediria algo de me ver. Mas as pegadas na poeira da casa começaram a se multiplicar. Um dia, contei 12 pares de pés diferentes ao redor do meu colchão. Nenhum era meu. Nessa mesma noite, sonhei com a plantação viva, alta, verde, espessa e cheia de olhos. Centenas deles, entre folhas, no topo das espigas, no chão batido. Cada olho me seguia, e no centro da plantação, uma fogueira apagada exalava fumaça negra. E dela saía ele, o devorador. Agora eu o via por inteiro. Tinha o rosto de meu avô, ou o que sobrou dele. A pele era costurada em retalhos, como se tivesse sido montado por partes. Não andava, deslizava. E o que saía de sua boca não era som, era ausência de som. Um vazio que entrava nos meus ouvidos e arrancava lembranças. Quando acordei, não lembrava mais meu sobrenome. Tive que reler documentos para confirmar quem eu era. E mesmo assim, parecia errado, como se o nome já não me pertencesse. Na parede, em sangue fresco, alguém havia escrito: você agora é dele. Tentei fugir. Embalei poucas coisas. Entrei no carro alugado. Dirigi até a estrada. Mas toda vez que tentava sair, a estrada se repetia. Os mesmos buracos, as mesmas árvores, os mesmos 2 corvos empoleirados no mesmo galho. Dei a volta 5 vezes. O sol não se movia. O tempo parecia paralisado. O GPS só mostrava uma única palavra: Agbara. Comecei a esquecer outras coisas. Esqueci o rosto de minha mãe, o timbre da minha voz, o nome da mulher com quem eu fui noivo por 3 anos. As fotos no celular se apagaram. As mensagens viraram símbolos que eu não sabia mais ler. E na casa, alguém escrevia com minha letra em cadernos que eu não lembrava de possuir. Foi então que entendi. O Agbara não queria me matar. Queria me substituir, apagar o que eu era e ocupar o espaço. Um corpo vazio é uma oferenda perfeita. Naquela madrugada, vi o reflexo de novo. Só que desta vez, ele estava dentro da casa, parado no canto da sala, me observando com o mesmo sorriso de dentes afiados. Dei um passo. Ele deu também. Dei 2. Ele me imitou. Mas quando parei, ele continuou. E então, atravessou a parede. Não como um fantasma, mas como algo que nasceu dentro da madeira e finalmente estava livre. Tranquei as portas. Fechei janelas. Mas nada disso importava. A casa era dele. Sempre foi. Eu era o intruso, o hóspede, a oferenda final. Quando escrevo isso, já não sei mais meu nome completo. As palavras que uso são as últimas que ainda me reconhecem. O espelho agora me ignora. As fotos do meu rosto somem segundos depois de tiradas. Minha sombra desapareceu ontem. E hoje, vi que minhas pegadas não deixam mais marca na terra. Quando ele vier esta noite, sei que não vai haver grito, nem luta, só o silêncio e talvez
quando tudo terminar, alguém receba uma carta em outro país, um parente distante, com a chave da casa e o aviso: você herdou. Achei que tudo tinha terminado na noite em que minha sombra sumiu, que talvez fosse isso o fim da maldição, ou pelo menos o começo de um silêncio mais aceitável. Mas o que aconteceu depois foi muito pior, porque o silêncio que veio não era paz, era preparação. Era um vácuo, uma pausa prolongada no pesadelo antes do verdadeiro horror abrir os olhos. No dia seguinte, tentei me olhar no espelho da sala e não vi nada, nem reflexo, nem sombra, nem o contorno da minha presença. O vidro refletia apenas a parede atrás de mim e meu corpo ausente. Era como se eu tivesse sido apagado do mundo visível. A primeira reação foi o pânico, claro. Depois veio o enjoo. Tive ânsia de vômito, mas não saía nada. Era como se até o corpo já estivesse esvaziado. Fiquei horas parado ali, encarando o espelho, esperando que minha imagem voltasse. Mas não voltou. Só mais tarde, quando olhei para a janela, percebi algo ainda mais aterrador. Na rua, alguém me observava, e esse alguém usava meu rosto. Não era parecido comigo. Era exatamente eu. Mesmo corpo, mesmo corte de cabelo, mesma roupa que usei 2 dias antes. Ele ficou ali, no meio da plantação seca, me encarando. Quando levantei a mão, ele levantou também. Quando me afastei, ele sorriu. Mas não era um reflexo. Ele estava fora da casa, do outro lado do vidro. E o pior, tinha sombra, tinha reflexo, tinha presença. Tranquei as portas, mas já sabia que não adiantava. A casa era um círculo fechado. A realidade dentro dela se comportava como um pesadelo antigo, desse que se repetem mesmo depois de acordar. E foi aí que o telefone tocou. O telefone fixo, que nunca funcionou desde que cheguei. A campainha era baixa, mas o som se espalhou pela casa como um grito abafado. Atendi com a mão trêmula. E ouvi uma voz rouca, lenta, ritmada, que sussurrou: o reflexo é o que prende. Você já está livre demais. E os livres pertencem a ele. Fiquei mudo. Do outro lado da linha, respirações. Longas, profundas, arrastadas. Como se alguém respirasse pela primeira vez depois de anos enterrado. Então, a ligação caiu. Tentei fugir pela estrada mais uma vez. E mais uma vez, a mesma curva. O mesmo corvo. O mesmo caminhão abandonado com o capô aberto e uma mala caída ao lado. Voltei a casa no fim da tarde, derrotado. E quando abri a porta da cozinha, havia uma mesa posta. 4 lugares, 4 pratos, 4 taças. E em cada cadeira, um boneco de pano com rostos costurados à mão. Um deles tinha o meu rosto, com meus olhos, e sangrava. A partir dali, as coisas começaram a se quebrar de vez. Toda noite, alguém batia na porta da frente com 3 toques firmes. Sempre 3, e sempre no mesmo ritmo. Quando eu ignorava, os toques se repetiam do lado de dentro, na parede, no teto, no chão. Quando eu tentava dormir, o colchão afundava como se alguém se deitasse ao meu lado. E essa coisa respirava, devagar, molhado, como um animal que dorme de olhos abertos. Sonhei com meu avô. Ele estava sentado numa cadeira de palha, nu, a pele ressecada como couro velho, sem olhos, mas falava, com minha voz. Ele disse: Agbara não quer só sua alma. Ele quer seu corpo. Ele quer se vestir de você. Acordei com a sensação de estar sendo observado. Corri para o banheiro. Olhei o espelho, ainda sem reflexo, mas alguém respirava atrás de mim. Não era som, era movendo fios do meu cabelo. E no vidro embaçado, uma frase se formou: você é um invólucro. No dia seguinte, fui até a vila, mas ninguém me via mais. Literalmente, era como se eu fosse invisível. Me sentei na praça. Uma mulher idosa passou por mim, carregando galhos secos, e murmurou: o Bokor chegou. Ele vai usar sua pele. Voltei a casa carregando galhos também. Senti que era o certo a fazer. Não sei explicar. Como se algo me guiava. Uma espécie de instinto herdado, primitivo. Fiz uma fogueira no quintal. Joguei minhas roupas dentro. Depois,
documentos, celular, carteira, fotos. Me despi e fiquei ali, nu, de frente para o fogo, esperando. Quando a fogueira apagou, alguém saiu do mato. Era ele. Não andava, deslizava, como se os pés não tocassem o chão. E seu rosto era o meu, mas envelhecido, distorcido, como se minha face tivesse apodrecido sob a pele. Ele se ajoelhou diante de mim, tocou meu peito e disse em tom antigo: me cede tua casca, a tua alma já fui. Eu deveria ter fugido, mas não consegui. Fiquei parado, deixei que ele encostasse, que sua mão me atravessasse o peito. Era gelado, mas não do tipo frio comum. Era o frio da ausência, o frio de algo que nunca teve calor. Na última noite antes de escrever isto, tive um último sonho. Estava preso num espelho. Do outro lado, a casa ardia em chamas. Eu batia no vidro, mas ninguém me via. E, na sala, o homem com meu rosto sorria para a família que nunca conheci. Ele agora era eu, com sombra, com nome, com reflexo. Hoje escrevo de dentro do espelho. As palavras se gravam no vidro enquanto penso nelas. Não sei quanto tempo passou. O tempo aqui não obedece. A dor também não. Só sei que agora sou o que faltava ao Agbara, o lado de dentro. Ele tem meu corpo, mas eu sou o que resta, a parte esquecida, a alma sem recipiente. Se alguém ler isso um dia, se encontrar esta casa e achar o diário, fuja. Queime tudo. Não entre. E se entrar, nunca encare seu reflexo por muito tempo, porque ele pode não ser mais seu. Eu pensei que estar preso no espelho seria o fim, mas descobri que até o fim pode ser atravessado. E o que vem depois não tem nome, não como conhecemos. Aqui, onde estou, as coisas não têm forma, mas têm intenção. E tudo que tem intenção tem fome. Não sei quanto tempo passou desde que ele tomou meu corpo. Aqui dentro, o tempo é um poço parado, mas posso ouvir coisas, vozes, sussurros que coam como se atravessassem as paredes entre mundos. E o mais assustador é que uma das vozes é a minha. Ela fala com os outros. Ela mente com o meu tom. Ela ri com a minha boca. E as pessoas acreditam que sou eu. Começou com pequenos encontros. Ele foi até a vila. Sentou no banco da praça. Deu bom dia. As pessoas sorriram. Deram comida. Chamaram pelo meu nome. E ele respondeu. Cada vez que ele dizia meu nome, com minha boca, minha voz, eu sentia um gosto amargo aqui dentro, como cinzas misturadas com sangue. Cada palavra pronunciada por ele queimava algo em mim, como se as sílabas estivessem me rasgando por dentro. E então ele começou a contar histórias. Histórias sobre um poder antigo, sobre como os nomes carregam energia, como dizer certas palavras em voz alta abre caminhos entre os vivos e os mortos. Ele dizia isso como se fosse brincadeira, como folclore. As pessoas riam. Mas eu ouvia, e eu sabia. Ele estava ensinando. Ele estava espalhando. A primeira a desaparecer foi uma menina de 7 anos. Seu nome era Amaka. A mãe jurava que a menina havia ido dormir normalmente, mas na manhã seguinte, só o colchão estava ali, queimado por dentro, como se o corpo dela tivesse virado carvão debaixo do lençol. No mesmo dia, o homem com minha cara caminhou pela feira dizendo palavras estranhas em Yorubá. Alguns velhos o acompanharam. Outros começaram a se isolar, como se soubessem o que estava por vir. Eu sentia tudo. A cada nome falado, a cada história contada, minha presença no espelho diminuía. Era como se ele estivesse me esvaziando, sugando o que restava da minha alma por meio da fala. Até que, uma noite, ele falou meu nome 3 vezes seguidas, diante do espelho do banheiro. E quando fez isso, parte de mim atravessou o vidro. Não saí totalmente, mas consegui ouvir com clareza. Estava ali, ao lado dele, invisível, preso entre mundos. E ele me olhou, me viu, sorriu, disse, agora você é só eco, e eu sou o som. Ele abriu a boca, e, por um segundo, viu o que havia lá dentro. Não era língua, nem garganta, era carvão vivo. Brasas negras onde palavras queimavam antes de serem ditas. E cada frase cuspida por aquela boca era uma praga. A vila começou a mudar. Um por um,
Os moradores começaram a murmurar em voz baixa, mesmo sem perceber. Repetiam palavras que não entendiam. Rezavam orações trocadas. Cantavam cantigas que não vinham deles. Era como se a língua do Bokor, essa entidade que agora usava minha pele, estivesse se espalhando. E quem escutava, aprendia. Quem aprendia, repetia. E quem repetia, desaparecia. Mas havia um velho. Chama-se Eze, um dos mais antigos da região. Nunca saiu da casa de barro onde vive há mais de 80 anos. Ele foi o único que me viu quando apareci atrás do espelho da feira comunitária. Ele não gritou. Apenas colocou a mão no vidro e disse: "Se está preso entre vozes, fale com silêncio." No dia seguinte, uma vela apareceu acesa na minha cela de espelhos. Não havia como acendê-la. Não havia vento, nem oxigênio, nem nada. Mas a chama tremeluzia. E quando olhei bem, percebi que ela dançava no ritmo do que Bokor dizia lá fora. Cada palavra dita fazia a vela pulsar, como se fosse um coração feito de fogo. Na noite seguinte, o Bokor reuniu os mais novos num círculo. Crianças, adolescentes, alguns adultos, todos com os olhos cobertos por panos vermelhos. E ele começou a ensinar o nome verdadeiro das coisas. Palavras que os antigos diziam nunca pronunciar. Ele forçava cada um a repetir, e a cada repetição, o corpo da pessoa perdia algo. Unhas caíam, os cabelos se tornavam brancos, a pele rachava. Mas eles continuavam repetindo. Hipnotizados. Foi ali que percebi. As palavras eram um ritual. Não era magia no sentido tradicional. Era linguagem amaldiçoada. Fonemas que arrombavam os portões da carne. E ele queria abrir mais bocas. Fazer de cada um deles uma nova fonte de disseminação. Eu precisava interferir. Mesmo sem corpo, mesmo preso. Então tentei falar. Gritei. Mas dentro do espelho, a voz não sai como som. Sai como imagem. E nesse grito visual, projetei no vidro da casa de Eze um desenho. A boca do Bokor cuspindo carvão. E as bocas das crianças sangrando. Eze entendeu. Na manhã seguinte, ele bateu na porta da minha casa. Encarou o Bokor com calma e disse apenas: "Quem fala o que não entende, cava a própria cova." O Bokor riu. Mas eu vi. Pela primeira vez, hesitou. Eze sacou um espelho antigo e colocou diante dele. O Bokor desviou. Abaixou os olhos. Porque ele sabia. Quem não tem reflexo não pode mentir diante do espelho dos mortos. Eze então entoou um canto ancestral, numa língua extinta. E eu, de dentro do espelho, senti a vibração. Senti algo abrir. E por um segundo, pude atravessar. Toquei o chão. Não como carne, mas como sombra sólida. Minha voz era fumaça, mas ardia como fogo. Me curvei diante do Bokor e sussurrei. "Agora eu falo." Ele gritou. Seu rosto se partiu como cerâmica seca. De dentro da boca saíram dezenas de pequenos insetos de cinzas, carregando pedaços de palavras não ditas. Ele tentou fugir, mas a sombra que me restava se enrolou nas pernas dele. Eze bateu o espelho no chão. E com o som da quebra, o Bokor se desfez em fuligem. Silêncio. A vila dormiu 3 dias seguidos. Quando acordaram, esqueceram tudo. Só Eze se lembrava. E eu, eu ainda estava lá. Uma sombra projetada em reflexos. Uma voz queimada, fragmentada. Não pude voltar ao corpo, porque ele nunca foi só meu. Mas agora, pelo menos, a minha palavra tem poder. E se você leu até aqui, se encontrou esse caderno escondido atrás do espelho da casa, saiba, você agora carrega meu som. E se pronunciar meu nome em voz alta, mesmo sem querer, vai me ouvir dentro da sua boca. Chove há 5 dias sem parar. A terra não respira. As paredes rangem. Os telhados choram. As árvores estão curvadas, como se ouvissem algo que vem debaixo da lama. A vila está muda. Ninguém fala, ninguém canta. As bocas estão fechadas, costuradas pelo medo que possa sair se um som escapar. Depois da queda do Bokor, Eze sumiu. Ninguém o viu partir. Ninguém o viu morrer. Mas em todas as portas apareceu uma folha de bananeira encharcada, com uma única palavra escrita com sangue de galinha: Sotea. Eu continuo aqui, nas superfícies refletidas, nos olhos cansados, nas poças d'água,
Não sou mais sombra, mas também não sou carne. Sou o que restou entre os dois. E mesmo assim, mesmo sendo menos do que era, ainda posso sentir o que se move embaixo da lama. O Bokor não era a raiz. Ele era o dedo, o chamado, o estalo que acorda o que está adormecido. As palavras que ele espalhou abriram caminhos. E agora, com a chuva limpando a superfície do mundo, os portões enterrados começaram a respirar de novo. Na terceira noite de chuva, os cães começaram a cavar desesperadamente no quintal do antigo sobrado dos missionários. Uivavam como se suas patas estivessem sendo guiadas por outra coisa. E quando alcançaram um ponto fundo, algo brilhou entre os torrões de barro. Era um pedaço de crânio, mas não de animal. Era de gente com dentes infantis. E não estava sozinho. Nos dias seguintes, crianças começaram a sonhar com vozes dentro do poço da escola. Sons que vinham das paredes, dizendo coisas como: "Nós ouvimos você e os ossos querem respirar." E, cada manhã, mais buracos se abriam pela vila. No chão da igreja, na entrada da feira, ao lado do riacho. Ossos, ossos, ossos. Alguns ainda com pele colada, outros marcados com inscrições. Um deles tinha o meu nome completo entalhado nas costelas. E então compreendi. O ritual nunca teve a ver comigo. Eu era só a porta. O Bokor precisava de um nome vivo para alimentar os nomes mortos. E agora que o mundo ouviu, que as palavras foram ditas, os nomes antigos voltaram a respirar. Na madrugada do quinto dia, as águas invadiram tudo. A lama subiu pelas pernas das casas de barro, invadiu os sapatos pendurados, apagou os rastros do passado. E quando tudo ficou submerso até os joelhos, o chão estourou. Deles saíram corpos invertidos, com os pés nas costas e as bocas no umbigo. Os olhos eram costurados, mas mesmo sem ver, caminhavam direto para as casas. E onde passavam, as paredes escorriam sangue de séculos. Era como se a vila inteira estivesse se desfazendo sob a presença de algo que nunca deveria ter sido nomeado. Tentei alertar os vivos. Pisquei nos espelhos, nas janelas, nas gotas presas nos telhados. Ninguém viu. Ninguém entendeu. Até que uma criança, talvez surda, talvez apenas curiosa, me respondeu com gestos. E eu vi nela a chance. Usei o que restava da minha energia e escrevi no vidro embaçado da janela: "Cale os mortos. Enterre o som." Ela correu até o poço antigo e jogou dentro dele todos os instrumentos da vila, tambores, flautas, rádios, até os sinos da capela. E antes que o último som desaparecesse, jogou o próprio nome, escrito num papel: "Silêncio." Pela primeira vez, o silêncio venceu. As criaturas congelaram. Olharam para cima, sem olhos. O céu abriu. Um raio caiu direto na cruz da igreja. E tudo queimou. Lama, madeira, ossos, nomes. Quando amanheceu, a vila estava seca e vazia, como se nunca tivesse existido. Mas eu continuo aqui, talvez eternamente. A voz que sobrou da voz. O som que foi sufocado. Se você achou este caderno, se chegou até aqui, queime isso. Enterre meu nome. E nunca, nunca pronuncie em voz alta aquilo que leu em silêncio. Porque o Bokor ensinou uma última coisa, antes de morrer em cinzas. Toda palavra falada cava um túmulo.